Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é dia 4 de janeiro de 2025, primeiro sábado do ano, né? Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento de 1330, que ele cresça, que ele diminua. Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora então tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número, eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que tem confiado a minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar indo de encontro, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor está aqui em Gênesis 25, a morte de Abraão, tá? Abraão casou-se com outra mulher chamada Quentura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Joquizã, Joquizã, Medã, Mídia e Isbaque e Suá. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa tua santa palavra, nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vai estar falando da morte de Abraão, tá? E Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura, né? Ela lhe deu os seguintes filhos: Inrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou Sabá e Dedã, e os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leomitas. E os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de sua concubina deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. E veja, a gente sabe que naquela época tinha um costume do quê? Do primogênito, né? Ele tem uma porção dupla da herança, das partes, aquilo que seu pai tinha deixado, tá? Era um costume ali daquele povo ali do antigo, do costume antigo, né? E Isaac, ele era o primogênito de Abraão perante a lei, né? Com Sara, apesar que ele teve Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa, como o Senhor Deus sempre deixava claro, tá bom? Então, por Ismael não ser reconhecido como filho da promessa, então ele não teve aquela herdade a qual Isaac teve direito a tudo, tá? E aí, diz assim, e Abraão deixou tudo que tinha para Isaac, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. No 7, Abraão viveu 175 anos. E Abraão viveu muitos anos depois, né? 175 anos Abraão viveu. E morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Aí diz assim: seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Maquipela, perto de Manré, no campo de Efron, filho de Joal e Tita. É o campo que ele mesmo tinha comprado, tá? Lembra que ele comprou o campo para enterrar Sara? Então, nesse mesmo campo, ele foi enterrado. E a gente sabe que neste campo, né, eles venderam por um preço exorbitante. Nossa, meu filho, tá chegando? De 400 ciclos de prata, uma coisa assim absurda, né? Mas Abraão acabou comprando, tá? Porque ele precisava para enterrar sua esposa. Eles aproveitaram ali, tá? Do momento. O campo que Abraão comprara dos hetitas foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram enterrados. Então, nesse campo aqui que ele foi enterrado. Eu sei que foi um campo que eles aproveitaram de Abraão, bajulando Abraão, meter a faca no enlutado, né? Porque é uma coisa assim terrível. Então, é diferente nos dias de hoje. E diz assim: depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Belaim-Ró. A gente vê que na morte de Abraão, Isaque e Ismael estavam juntos, tá? Os dois estiveram juntos ali na morte de Abraão, eles encontraram-se. Isso tá no versículo 9, tá? Seus filhos Isaque e Ismael sepultaram na caverna de Maquilã. Vamos prosseguir. No 11, depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Belaim-Ró, os filhos de Ismael. Este é o registro da descendência de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia,
de Sara deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento, tá? Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mismá, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafis, Kedma. Foram estes os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos, das suas tribos e os seus povoados e acampamentos receberam seus nomes, tá? Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Diz assim: seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Ávila a sul, próxima à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Azur, e viver em hostilidade contra os seus irmãos. Então, a descendência ali de Ismael, né? É uma descendência árabe, né? São os árabes, né? Os seus ancestrais são os árabes, né? E as suas 12 tribos também estão tudo ali para aqueles lados ali, né? Que a gente vê ali a guerra até hoje com o povo de Israel. Jesus amado, né? Que é da descendência de Isaac. Vamos continuar. E aí, a gente vai para Esaú e Jacó, tá? Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Então, tinha uma história também para Isaac, tá? Tinha os serviços de Ismael, diz assim, no 19. Esta é a história da família de Isaac. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã, Arã, e irmão de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril, tá? E o Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Então, quando Isaac estava com 40 anos, né? Ele orou e Deus, né, pela misericórdia ali, né, concebeu um filho a Rebeca. E diz assim, o Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Aí diz assim, os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. A gente sabe que ela vem de uma descendência, é meio um paganismo, entendeu? Ela era meio pagã também, tinha muito disso. Assim, a cultura pagã daquele lado, aonde ela veio, era muito grande. A gente vai ver isso mais pra frente também. E aí diz assim, então a consultar, ela quer dizer buscar a Deus, tá? Se empurravam a luta, aí diz assim, e aí os meninos se empurravam dentro dela, né? Era uma luta entre Jacó e Esaú terrível. Isso começou onde? Dentro do ventre dela. E ela não entendia. Não sabe-se por quê. Porque assim quis o Senhor. E aí, diz que ela então foi consultar o Senhor, no 23. E disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. Mas o mais velho servirá ao mais novo. Então já tinha, tá? De um jeito ou de outro, se a história ia acontecer, porque Deus tinha feito uma promessa. Que Jacó ia reinar sobre Esaú. Não tinha muito o que fazer. E aí diz assim, ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelo, por isso lhe deram o nome de Esaú. Então Esaú, ele era ruivo e era super cabeludo. Pensa. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão. Aqui, 26. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deu o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Olha só. Igreja, que situação, né? Jacó, ele já saiu grudada no calcanhar de Esaú. E Esaú, ele era ruivo.
E o corpo dele era cheio de pelo, né? Então a gente vê que Isaac já estava com 60 anos quando ele nasceu, né? E Rebeca com 40. Então, assim, Isaac orou a favor da sua mulher e o Senhor respondeu a sua oração. Rebeca, sua mulher, engravidou. Da igreja, há toda uma, como eu posso dizer aqui, uma história, uma promessa, né? Deus não é, igreja. Deus não é. Vamos continuar para a gente entender aqui o que Deus está falando aqui. Então, ali dentro do ventre, ambos já brigavam. E aí, né? Quem nasce primeiro? O mais velho, Esaú. E quem nasce grudado no seu calcanhar? Jacó. Então, Deus, ele já estava ali trabalhando, mostrando que o trabalhar dele não é na ótica humana, né? Mas era na ótica divina. Né? A promessa que ele tinha feito ali era algo espiritual, né? Que ia se cumprir de um jeito ou de outro. Não tem muito o que fazer, igreja. Quando Deus fala. No 27, os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos ao passo que Jacó cuidava de rebanho. Então ainda tinha uma grande diferença, tá? Esaú era caçador e Jacó era pastor de ovelhas. Jacó cuidava do rebanho de ovelhas e Esaú era caçador. Então tinha uma grande diferença entre os irmãos. Então, igreja, a gente vê que é meio que, como eu posso dizer, é uma promessa, né? Deus já tinha feito. E vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer as suas caças e Rebeca preferia Jacó. Então ainda tinha isso, viu? Um pai preferia um e a mãe preferia outro. Ainda tinha os seus escolhidos, tá? Isaac era preferido de Esaú. E Esaú era preferido de Isaac. E Rebeca era preferido de Jacó. E Jacó era preferido de Rebeca. Gente, a gente vê que Jacó ele faz essa mesma coisa mais pra frente, né? Nossa, com José. Meu Deus, é verdade. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltado do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Então ele chega assim com fome, cansado, né? Por quê? Porque ele tinha trabalhado. E a caça requer muito... Como eu posso dizer? Esforço, né? Requer muito esforço. E aí, né? Ele chega cansado. E aí, E quem é o cozinheiro? Jacó. E aí, igreja? Ó, os descendentes de Jacó são os israelitas depois. E os descendentes de Esaú são os edomitas, tá? Depois sucede esses dois povos, de ambos. O que acontece também? No 31. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro os seus direitos de filho mais velho. Olha, Jacó. Jacó sempre é astuto. Por quê? Ô, igreja, eu acho que nesse momento aqui, Jacó também já tinha ouvido da sua mãe que Deus tinha falado para ela. É óbvio que ela já tinha falado, né? Que Deus falou que o filho menor ia reinar sobre o maior. Já tinha, ela sabia, ela tinha no coração dela toda a história, entendeu? Ela sabia de tudo. E ela sabia que Deus tinha falado, né? Tinha uma promessa, então ia se cumprir. Então era algo bem latente. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: estou quase morrendo de fome, que me vale do que me vale o direito? Então simplesmente ele desprezou, tá? Ele desprezou algo que Deus havia dado para ele. Mais para frente ele vai chorar, tá? Ele vai chorar amargamente por ter desprezado essa primogenitura dele, tá bom? E a gente vê também que... E aí, Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. E ele fez um juramento vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú
pão com ensopado de lentilha, ele comeu e bebeu, levantando-se e foi embora. Então, assim, tipo assim, o que que me serve? Tipo, pra que a primogenitura? Pra que a bênção? Se eu tô com fome. Gente do céu, né? E assim Isaú desprezou o seu direito de filho mais velho, porque a igreja tinha muito negócio de juramento, tá? Então, sob juramento. Então, jure primeiro, né? Era tudo que exigia. Então, assim, era tipo uma transação, tá? Em cartório. Você jurou, filho? Você jurou? Pronto, você vendeu. Era confiança, era na palavra. Então, ele vai ali e vende. O que que me importa, né? Se no momento eu estou com fome. O que que importa, né? E por causa desse pacto. Mas o pacto, de um jeito ou de outro, ele ia se cumprir, porque essa história, porque Deus já tinha falado que o menor ia reinar sobre o maior. Então, necessariamente não precisava ali da forcinha da sua mãezinha mais pra frente de Rebeca, né? Mas, como Jacó era o preferido, ela ouviu a história, ela sabia de tudo, então ela deu a mãozinha. Mas a gente vê, igreja, que o desprezo de Esaú pelo que como é que se diz? De Esaú, a gente vê aqui, ó, no capítulo 27, versículo, deixa eu ver, 27, 30, 27 e 30, tá? Do 30 ao 33. Eu vou ler para vocês entenderem aqui, mas a gente vai chegar aqui, tá? Mas para vocês entenderem o que acontece aqui do 30 ao 33. E diz assim, 30 não, 29 e 30. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chega da caçada. E ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E ele disse, meu pai, levante-se e come da minha caça para que o Senhor me dê sua bênção. Olha só, me dê sua bênção. Olha o que acontece. Então, não, depois eu vou abrir uma aspas aqui. No 32, perguntou-lhe seu pai, Isaac, quem é você? Ele respondeu, sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e entrar e a ele abençoei. E abençoado ele será. Pronto. Quando Esaú ouviu isso, olha só. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou ao seu pai, abençoe também a mim, meu pai. E aí, mas ele respondeu, seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Então, assim, é algo bem complicado. Então, nesse momento, Esaú ficou revoltado, mas ele não se lembrou que ele havia vendido, que ele havia desprezado a primogenitura. Houve um desprezo dele total pela primogenitura, né? O que me serve, né? Se eu estou com fome, né? Então, assim, as bênçãos do mundo antigo, eles acreditavam muito quando alguém proferisse a bênção, que a bênção chegaria da mesma maneira à maldição. Então, esse grito dele era um grito de tristeza, de amargura, né? Esaú não teve como alterar a decisão, porque foi algo que ele já havia decidido antes também, tá? Então, Jacó é um enganador. Então é isso, eu queria deixar esse hábito aqui, mas a gente vai chegar aqui nesse estudo ainda, tá bom? É para você entender como que é sério. O desprezo daquilo que Deus te dá. Muitas vezes o Senhor nos dá algo hoje, a gente despreza, mas no futuro a gente vai sentir, agora não me interessa. Eu preciso deste momento. E o futuro, né? Temos que estar vigilantes, tá bom? Deus abençoe vocês, ficar na paz. Um sábado abençoado aí.